E como o tema da palavra diz, um convite especial. Tudo que essa irmã está do lado aí, vai? Vamos começar aqui cedo. Fala assim: você recebeu o seu convite? Agora está do outro lado, eu pergunto para o outro lado agora. E você? Recebeu o seu? E daí? Qual foi a resposta? Recebeu o convite? Chegou aí na sua casa? Um mensageiro? Alguém que foi entregar o convite para você? Mas com certeza você recebeu. Meus queridos, quando nós falamos de um convite especial, nós podemos lidar por várias situações e várias coisas. Você pode receber um convite especial para uma comemoração solene, precioso, porque é uma data que tem uma importância muito grande para esse casal. É uma data onde eles sonharam, planejaram, e não somente com a data, mas com aquilo que iria vir após a data. Que é uma vida em conjunto, uma vida de união, uma vida onde manifestar a graça de Deus possa suprir todas as necessidades da família. Exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. É esse convite tão especial que o Senhor fez para nós, que está lá em Mateus 22, 1 ao 14, que nós vamos ler agora. Mas eu quero deixar antes de começar a ler uma ressalva. Este texto ele não é como um grande banquete que nós lemos em Lucas. Ele é um pouquinho diferente. Lucas também fala sobre um banquete, um grande banquete, uma festa. Mas em Lucas ele fala sobre algo totalmente diferente daqui. Pois aqui há um convite, há um alerta e há uma promessa sobre nós. E nós podemos entender isso nessa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção enquanto eu leio, que você pudesse acompanhar na sua palavra, na sua escritura. Amém? Glória a Deus. Você já achou aí Mateus 22, do 1 ao 14. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para os seus filhos. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados: preparei o meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltratando-os e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos vieram para as ruas, foram para as ruas, e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que os serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés e lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Até aqui, meus queridos. Senhor Jesus, nós te pedimos que a sua graça, a revelação do teu Espírito Santo esteja sobre nós. Pai, que nós possamos caminhar diante da tua palavra, aprendendo cada vez mais contigo. Pai, nós queremos poder ser dignos, ó Pai, de celebrar essas bodas contigo, de estarmos sentados à mesa do Senhor e podermos então desfrutar da tua presença, Senhor. Vem nessa noite sobre a sua igreja, sobre essa comunidade, e derrama sobre nós esse espírito de aprendizado, esse espírito que traz uma semente chamada fé, Senhor. Nós queremos ser engrandecidos pela vida que o Senhor tem para nos trazer, pela palavra que o Senhor tem para lançar sobre nossas vidas, Senhor. E por isso eu te peço, usa as nossas vidas, usa a minha vida como ferramenta, Senhor, do teu reino, para que nós possamos crescer, amadurecer, edificar, em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Meus queridos, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Que coisa mais bonita isso, não é? Você ser colocado em um lugar de júbilo, em um lugar de festa, em um lugar de alegria, e o reino dos céus ser comparado com isso. Pois a palavra diz que lá não terá mais morte, não terá mais dor, não terá mais pranto. A palavra diz que nós vamos viver em plena, ou melhor dizendo, em plenitude de vida. E nós entendemos isso como algo maravilhoso, uma manifestação de Deus para nós. E esse sim é o reino dos céus. Nós temos essa revelação então deste rei, que fornece toda a estrutura para a sua festa. Ele fornece todo então a fazer serviçais, banquete, ele se prepara. E nós vemos isso que está lá em João 14:12, que é onde nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor acaba então nos dizendo que nós estamos sendo convidados a um lugar muito especial, não somente um lugar especial para simplesmente nós passarmos por ele e nunca mais voltarmos. Quantos aqui já foram a uma festa de casamento a um lugar e nunca mais voltou àquele lugar? Levanta a sua mão aí. Creio que muitos de vocês já passaram por essa situação e você ir a um casamento e você nunca mais passar sobre aquela igreja ou sobre aquele salão ou até mesmo sobre aquela pessoa que estava casando. Mas, meus queridos, não é isso que o Senhor tem preparado para nós. A palavra diz que Ele tem preparado muitos aposentos. Ele tem separado lugar para nós habitarmos com Ele. E por isso nós precisamos ficar atentos, porque a palavra diz então que Ele enviou os seus servos para que nós então fôssemos convidados. Meus queridos, quem são esses servos ao qual Ele enviou? Vocês sabem me dizer? Esses servos, eles estão anunciando essa boda do Senhor desde o Antigo Testamento. Esses são os profetas e juízes que nós encontramos caminhando pelo Antigo Testamento, anunciando a palavra do Senhor, voltando ao povo ao arrependimento, voltando ao povo a estar conectados com o grande Eu Sou, voltado ao povo a buscar aquele único Senhor e trazendo essa essência. Só que esses primeiros servos, assim como estes convidados, era a primeira anunciação. No casamento judaico, no casamento hebreu, ele não se limitava ao que nós chamamos hoje de dia de noivo e dia da noiva. Este processo começava dias antes e eram envolvidos rituais de purificação, de consagração, não somente dos familiares do noivo, mas também dos convidados. Dentro desse tempo, eles buscavam o Senhor, eles meditavam, eles oravam, eles jejuavam, eles tinham o processo de purificação do seu corpo, com a lavagem do corpo. E nós vemos ali então que isso tudo foi preparado também dessa forma neste casamento. E por isso que quando a palavra diz que Ele enviou os servos para chamá-los, você viu que Ele não falou nada sobre banquete nesse primeiro momento. Foi como se Ele dissesse que, como era costume daquela época, Ele estava lembrando para que os seus convidados então se preparassem, para que os seus convidados então ficassem cientes de quando algo especial iria acontecer. Eu quero perguntar para você: quando foi que você foi convidado para uma festa e você se preparou de maneira espiritual para ela? Foi difícil, né? E quando você foi convidado para uma festa, você se preparou de maneira física? É mais normal, não é? Você foi lá, escolheu uma roupa, pensou no penteado, que você tem cabelo, você pensou lá em arrumar sua barba, as mulheres pensou na chapinha que usar, se era de 3.400 watts, se era de 2.000 só dava conta, não era assim? É assim, você pensou, aí você analisou, as mulheres são mais ligadas com isso, os homens não. Se você vai comprar uma roupa, você vai ter alguma amiga sua com uma roupa parecida, sim ou não? Para a mulher é frustrante, né? Você chegar lá e descobrir que é cheinho, né? E o bazar da Claudinha está em liquidação e você encontrou outra pessoa com a mesma roupa que você, não é? Depois a gente cobra fechada da Claudinha, tá bom? Meus queridos, é muito ruim para as mulheres. O homem vai tirar uma pira, não é?
Você chegar lá, tirar uma roupa igual, assim, ô, que massa, né? Tamo junto. Parte básica. Meus queridos, mas o que eu quero falar com isso? É que muitas vezes nós damos focos e importância a coisas naturais e não focamos nas coisas espirituais. Uma festa de casamento é algo que muda uma vida inteira. Não somente das pessoas, mas das famílias que estão ali envolvidas. Porque é uma aliança não somente de um casal, mas de famílias que se unem através desse relacionamento, através de uma convivência. Então esses servos vieram e anunciaram e falaram sobre este povo, falaram assim: olha, Israel de Deus, se preparem, porque está vindo o dia que o noivo estará pronto. Lembram das 10 virgens sensatas e as insensatas, ou as prudentes e as imprudentes? Vocês notam que elas estavam esperando o noivo chegar. Isso era um costume. Aqui nós esperamos a noiva, não é? Sim ou não? O noivo já estava no casamento e nós esperamos a noiva entrar, não é assim? Lá não. E essas noivas que eles falam não são noivas, são damas de honra. Desculpa te frustrar nesta noite, você imaginou que eram 10 noivas e o cara ia casar com 10 noivas. Não é isso. Eram 10 damas de honra que conduziriam a noiva. Meus queridos, e vendo que essas mulheres representam a nós, representam ao povo de Deus, a igreja do Senhor, que muitas vezes nós somos pessoas sensatas que guardamos a nossa fé, que nós mantemos o nosso óleo com reserva suficiente para queimar, mesmo quando a escuridão se avança. Mas quantos de nós saímos de um culto como esse, de momentos de leitura da palavra, de oração, e simplesmente não conseguimos guardar o óleo necessário para que no dia que a escuridão seja avançada, ou seja, no dia mau, eu possa ter um óleo para manter a minha candeia acesa? Era exatamente isso que aquele povo anunciava, até que o Senhor Jesus veio. Mas teve um segundo servo, sim ou não, nessa parábola que nós lemos? E foi aquele servo então que chegou e falou assim: venham, o banquete já está pronto, o banquete já está servido, está preparado. O meu Senhor já matou os novilhos, já matou o boi gordo, está tudo preparado esperando vocês. Sabe quem foi esse segundo servo? Nós podemos conhecer na palavra como João Batista, aquele ao qual anunciou e preparou o caminho do Senhor, aquela voz que clama no deserto, porque essa segunda chamada já era nos dias onde o noivo iria se apresentar, aonde o noivo ia chegar ao local da festa. Então nós vemos aqui que este tempo, que este tempo ele é muito especial, e aquelas pessoas continuaram então a responder de maneira errada. Meus queridos, na mesma época, enquanto os profetas exortavam o povo a se arrepender, a voltar às práticas do bem, aquele povo tinha uma velocidade em se desviar dos maus caminhos. Quantas e quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento a palavra abandone os ídolos, abandone os deuses. Quantas vezes isso é colocado? Mas também nesta época onde João Batista estava, onde os fariseus, os escribas, os saduceus, aquele povo que era tão ferrenho em defender a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que falava sobre a condenação, mas nada falava sobre salvação. Esses mesmos homens foram que mataram João Batista. Da mesma forma como esses servos que estavam lá, eles foram mortos porque eles falaram sobre o seu Senhor e sobre aquilo que ele poderia fazer. Enquanto João Batista clamava no deserto e preparava o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas se levantavam para ele porque ele combatia as coisas ruins. Está bem, irmão? Preparavam para que realmente a transformação que o Senhor Jesus Cristo tinha para fazer pudesse acontecer. Quantas vezes nós, da mesma forma como ele, pessoas estão anunciando o tempo todo, falando sobre Jesus, falando e pregando o Evangelho, e quantas vezes nossos corações
estão tão endurecidos pelos nossos erros interiores, pelas nossas crendices, pelas nossas chacorrices, ou até mesmo pelo nosso querer contaminado. E nós não damos a real importância ao Evangelho. E quando tem um Evangelho que diz: ei, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é minha rocha, meu escudo, é aquele que me defende, aquele que transforma a minha vida. E a palavra também nos diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Você tem reconhecido a voz daquele que te amou primeiro. Você tem reconhecido a voz daquela pessoa que estabeleceu uma renúncia maior, uma renúncia de sangue pela tua vida. Ele está dizendo assim: arrependai-vos. Arrependai-vos. Crede em mim. Confesse que sou seu único e Salvador. Mude o seu estilo de vida, mude a sua forma de pensar. Então sim, aquela promessa que eu deixei no dia que eu fui embora virá sobre você, e você então poderá tomar posse dela, e você terá como penhor da sua salvação. Meus queridos, você sabe o que quer dizer a palavra penhor? O que quer dizer penhor? Sabe dizer? O que é penhor? O que é penhor? O que é uma casa de penhor? Quando você vai lá na Caixa Econômica, vou te colocar aqui uma coisa que não estava, uma joia, não estava. Se você pegasse essa joia e você fosse até a Caixa Econômica e você penhorasse ela para requerer um crédito, aquela joia então passava a ser uma garantia de que o pagamento chegaria. Sim ou não? Isso é penhor. E quando ele fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ele está dizendo assim: olha, eu estou deixando aqui algo muito especial, para que você tenha certeza que a sua salvação está chegando, que eu vou ser fiel para pagar aquilo que eu prometi para você, que você terá uma vida em abundância. Meus queridos, e quando ele fala com esse servo sobre um banquete, exatamente sobre isso, muitos são convidados a viver uma vida extraordinária com Deus, uma vida de abundância, e acabam então se contentando simplesmente em voltar para os seus negócios ou para o campo. Sabe o que isso revela, meus queridos? Quando esses convidados, eles deixaram então de voltar-se para o convite especial do rei, ao casamento do seu filho, eles estavam mostrando total desprezo ao seu Senhor. Eles estavam mostrando total desrespeito, e que para eles aquilo não tinha valor algum, não tinha importância alguma, porque para eles este Senhor não tinha consideração alguma. E voltar a arar o pasto, a tocar o gado, a comercializar, era muito mais importante. E não contente com isso, como nós não queremos saber de ser mais perturbados, eu vou matar essa voz que me chama ao arrependimento, eu vou matar essa voz que me chama a uma vida transformada, eu vou matar essa voz que tem me levado a buscar o Senhor, eu vou sufocar ela, porque eu não quero, porque é muito difícil eu largar a minha vida para atender a esse chamado especial. Sabe por quê? Porque nós não queremos nos dispor, nos despir das roupas que são necessárias. Meus queridos, nós precisamos entender isso daí. Deus tem enviado convites desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, para que nós, o povo escolhido seu, pudesse então ser levado até as bodas. Meus queridos, essas bodas estão tão próximas que você não tem noção. Se você não tem um senso de urgência, comece a orar para que o Espírito Santo levante isso, porque você não sabe qual será o dia do Senhor, porque a passagem diz que ele virá como um ladrão. Eu não sei você, mas você acha que um ladrão vai colocar no Facebook que ele vai roubar a sua casa? Você acha que ele vai anunciar, deixar um bilhete na sua porta, assim, vizinho, hoje às 23h45 estarei passando na sua casa, por favor, facilite o meu trabalho, deixe as trancas abertas. PS, jogo rápido, só vou levar algumas coisas. Você acha que ele deixa algo assim, te avisando? Porque se ele deixar, o que você faz? Você deixa aberta a tranca? Não, você tranca mais.
Se tiver um cachorro, você solta. Ou até mesmo ficar vigilante na porta, esperando ele chegar, para poder atacar ele. Não é assim? E por que nós falamos que quando o Senhor virá como um ladrão, não que ele virá para roubar você, mas ele virá de maneira inesperada, a qualquer momento, quando nós estivermos mais desatentos possível? Porque se nós estamos preparados, um ladrão tem o poder de entrar na sua casa. Se você é um cara que está preparado, você põe grades, põe alarme, põe monitoramento, é fácil para o ladrão entrar? Não, ele está esperando, está aguardando. Assim temos que ser nós, esperando o Senhor, esperando Ele vir a qualquer instante, preparados. Mas muitos de nós temos deixado de lado essa espera. Note que o segundo convite é revelado que o rei preparava aos seus convidados. Anunciou as boas novas no banquete do novilhos cevados, que está ligado à salvação e comunhão com Deus. Ele está nos falando assim: olha, eu tenho uma mesa, eu tenho um banquete, eu tenho algo especial preparado para vocês. Eu não sei vocês, mas eu tenho ansiado para o dia que eu chegarei até esta mesa, até esse banquete. Não para poder comer as coisas que estão sobre esta mesa, mas simplesmente para poder sentar ao lado daquele que me amou primeiro e olhar nos olhos e falar assim para ele assim: muito obrigado, porque o Senhor nunca desistiu de mim. Muito obrigado, mesmo eu sendo tão pequenino, o Senhor me encheu de grandeza, porque o Senhor me amou e tornou herança, me tornou herdeiro dessa salvação. E se eu só estou aqui hoje, foi porque o Senhor nunca desistiu de mim, mesmo eu desistindo de mim mesmo. Esse é o meu maior anseio, de um dia chegar a esta mesa e poder olhar nos olhos de Jesus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, no meu ministério, porque o Senhor tem crescido junto com a expectativa dos nossos corações. Ele tem transformado a nossa vida dia após dia. Eu creio que Ele também tem feito assim na sua. Eu creio que esse também deve ser o seu desejo. Mas houve aqueles que rejeitaram o convite, e eu espero sinceramente, se alguém aqui entre nós que ainda não aceitou esse convite, que nessa noite você reveja isso, porque aqueles que não aceitaram o convite, coisas ruins aconteceram com eles. A palavra em João 1:11 diz assim: veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus queridos, Ele veio para aquele povo, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo ao qual Ele pelejou batalhas, mas os seus não aceitaram. O Senhor castigou este povo. O Senhor trouxe guerras, trouxe condenações. O Senhor separou esse povo por todas as nações, dizimando eles. E agora, há pouco tempo, eles têm se reunido. Não faz muitas décadas que Israel se tornou uma nação novamente. E uma nação que nunca triunfou a paz. Por mais que seja uma nação do Espírito de Deus, mas nunca triunfou a paz sobre Israel. Sempre houve guerras e rumores de guerras. Sempre houve ataques. Israel sempre foi uma terra onde foi requerida através do sangue do seu povo. Muitos se preocupam com negócios, com os campos. Isso revela um interesse próprio, um momento especial onde você vai ser honrado, condecorado. Ou você pode receber um convite especial para uma festa de aniversário, sim ou não? Porque nós estamos cansados. E talvez um culto como esse que você não veio, foi exatamente o culto que o Senhor ia derramar uma chave sobrenatural sobre a sua vida. Eu não sei vocês, mas eu tenho experiências pessoais de começo de conversão, quando eu olhava minha esposa e inventava qualquer tipo de desculpa para não ir à igreja. E hoje lá em casa é o contrário. Hoje eles fazem qualquer negócio, eles falam assim: não, vamos testar o pai, vamos oferecer qualquer coisa para ver se não. Eu falo assim: gente, vocês não querem, tudo bem, pode ficar em casa, só no RH e conversa lá.
se o RH liberar, não liberar, mas eu vou. Um homem que então corria de uma igreja como o diabo foge da cruz, por assim dizer. Um homem descompromissado, crente sem compromisso, crente sem vergonha. E eu lembro que nesses cultos me gerava uma frustração após eles, porque batia um arrependimento durante o culto. E eu ficava pensando, o que será que está acontecendo naquele local agora, nesse exato momento? E quando eles chegavam, eu disfarçadamente chegava aquela pergunta assim: e daí? Como é que foi? Foi tudo bem? Aconteceu nada assim, diferente? Foi tudo normal? E adivinha qual é a resposta? Foi tudo extraordinário. O céu se abriu, o louvor foi maravilhoso, havia uma unção sobrenatural, houve cura, houve manifestação. Eu falava assim: ai, como eu sou bom, ai, meu Deus, ai, Senhor. Aí o que acontecia? Eu ia no outro domingo com a intenção de ter aquele culto extraordinário. O que acontecia? O normal. Eu falo, não é possível. Esse Deus está marcando o horário. Ele fala assim: quando ele não for fazer pirraça comigo, eu vou me mover somente quando ele não vai. Mas eu entendia que era extraordinário não porque eu estava como estava, era devido à entrega que ela colocava no seu coração para ele. Meus queridos, o seu culto pode ser extraordinário todos os dias, independente do que está acontecendo aqui dentro das paredes dessa igreja. Se você entregar uma oferta agradável ao Senhor, se você preparar a sua oração, se você preparar seu coração, a sua adoração, com certeza será um culto sobrenatural sobre a sua vida. Você viverá com o extraordinário de Deus, e você não ficará preocupada com os seus campos, com os seus negócios. Você não ficará preocupado com os seus boletos. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você aqui dentro agora, exatamente nesse momento, está pensando em algo que vai acontecer segunda-feira, mesmo sabendo que é feriado? Aí está o trabalho. Será que eu fui convocado? E aquele boleto? Nossa, será que a pizzaria vai estar aberta para sair daqui? Será que alguém vai me chamar para comer na casa dele? Será que o pastor vai acabar logo esse culto? Fala a verdade, se não faça umas coisas assim. Nossa, irmãozinho, que está com um cheirinho bom do lado. Meus queridos, o inimigo tem roubado vocês têm todas as mentes. Vocês têm ficado preocupados em campos e negócios, coisas naturais, enquanto o Senhor tem se chamado a celebrar uma boda sobrenatural. Maltratar e matar o servo. Este anúncio refere-se aos que pertencem ao seu reino, e mesmo pertencendo ao seu reino, demonstrar total repulsa ao seu reino. O que aconteceu depois que esses servos foram mortos? Quem lembra lá, mas vamos direito, o que aconteceu? O rei Ciro. Amém? Estão comigo? Estamos falando então da sentença que o rei deu àqueles que rejeitaram a sua ordem e lhe fizeram mal. Meus queridos, há uma condenação para aquele que renunciar a Deus. Há uma condenação para aquele que o Senhor está chamando e não tem aceitado. Quantos testemunhos de vida que nós vemos de pessoas que falam assim: olha, continue, não pare, volte aos caminhos do Senhor, não abandone a fé, continue prevalecendo, e as pessoas acabam voltando e logo nós recebemos notícia que aquela pessoa foi morta, ou o casamento daquela pessoa foi arruinado, ou aquela pessoa caiu no mundo das drogas, porque ele não ouviu o convite para o banquete, porque ele não escutou, escolhido passar pelo furor do Senhor, passar pelas mãos de Satanás, ser entregue ao Hades, porque eles escolheram não estar diante de Deus. E a palavra continua dizendo que os convidados não eram dignos. Chama o seu irmão do ladinho e fala assim: e daí? Você se considera digno? Fala assim: eu não estou, mas podemos ser justos. Meus queridos, porque a palavra diz: como fé não havia fé.
Esse irmãozinho que está do seu lado, essa esposa, esse marido, essa pessoa que está do seu lado, é a pessoa que mais vai ser usada por Deus para te mudar. Seja no temperamento, seja nas cidades, seja nas angústias, mas também nas felicidades, nos prazeres e galardões, no tempo de comunhão. Essa pessoa que está ao seu lado, essa igreja que está ao seu redor, que também vai ser aquela que vai te afiar como fé. Quantas vezes você se importou por momentos, às vezes, de um irmão não te cumprimentar, ou até mesmo de falar algo num tempo de furor e você ficar chateado, mas você não foi um ferro que afia ferro. Você simplesmente levou o primeiro golpe e deixou que aquela lâmina te cegasse, e você não quis passar novamente no ferro para ficar afiado. Assim, irmãozinho, você não me cumprimentou, mas a paz do Senhor, talvez esteja corrido, mas eu te vi e quero te cumprimentar. Ou você falou para ele assim: olha, eu não entendi muito bem aquela hora, talvez você estava alterado, mas aquelas palavras que você disse foi muito dura, mas eu quero dizer que eu quero te perdoar, e quero entender que esse é o seu caráter, porque eu já conversei com você em outros momentos, e sei que você não fala dessa forma. Quantas vezes você teve essa humildade de chegar lá e falar isso para aquele irmão, e poder trazer a correção e a explicação, mas você preferiu colocar como juiz e falar mal desse irmão para outra pessoa, e você pega a vossa palavra que este órgão, esse pequeno órgão, tem poder de dominar o corpo inteiro e levar para a perdição. Meus queridos, voltem aqui comigo então. Os convidados não eram dignos, ide, trazei os bois, os bons e os maus. Depois que este rei, então, ele deu essa ordem, ele falou assim: olha, esses convidados não eram dignos. Agora você fala comigo assim: graças a Deus. Sabe por quê? Porque esse convite chegou até mim e até você. Esse convite chegou até nós. Porque se aquele povo separado, escolhido, aceitasse de primeiro os gentios, coitado de nós. Porque levanta a mão, então, com um judeu de nascença aí. Alguém do tipo de Manassés, Levita, da tipo de Efraim, de Judá? Não? Tem ninguém? Ah, que bom, então você está no mesmo barco que eu. Então você está no campo dos gentios, que é aqueles que não eram descendentes dessa linhagem de Israel. Então essa salvação chegou até nós, porque aqueles que estavam destinados a essa salvação não aceitaram. Então foi anunciado esse convite especial para nós, porque estava tudo pronto, estava tudo preparado. E como eu já falei para vocês outras vezes, nosso Deus não é um Deus de desperdício. Ele não ia desperdiçar todo esse banquete, toda essa dádiva, todo esse presente, e simplesmente jogar fora o sacrifício da cruz. Ele não ia jogar fora o sangue vertido do seu filho. Ele não ia jogar fora todo esse poder que foi tomado na mão de Satanás. Ele falou assim: não, vai lá e convide todo esse povo que você vê pela frente. E eles foram então convidados, saíram convidando, saíram ao caminho e foram anunciados. O Evangelho foi proclamado. E quantas vezes nós fomos alcançados por Ele, mas algo muito interessante acontece. Eu queria que ele até colocasse ali para mim, põe no finalzinho lá, aonde fala sobre o convidado. Eu subir aqui em cima, do 10 em diante, versículo 10 em diante. Deixa ali em cima, pessoal, acompanha. Glória a Deus. Então serve que serve todos quanto encontraram, tanto bons como maus. Olha só, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não quer salvar só os bonzinhos, só os bonitinhos. Ele quer salvar aqueles ruins também, que tiveram vidas tortas. Se você tem escutado a voz mais difícil assim, o seu pecado, Ele sabe que enquanto você estiver ouvindo essa voz, Ele terá você sobre suas mãos. Mas quando o Senhor manda anunciar o Evangelho a todos os povos, línguas, raças, nações, Ele está dizendo assim: é todo mundo. É tudo. Você tem algum vizinho aí que você não vai com a cara dele? Fala do amor de Cristo para ele. Anuncia o Evangelho. Comece a ver como Deus vai te testar e vai te provar e vai te transformar. Meu querido,
Quando Ele fez isso, Ele trouxe a salvação até nós. Mas, no versículo posterior, nós vemos algo acontecendo. Nós podemos comparar isso aí em nosso juízo final ao grande e esperado, não como temível, mas como esperado no dia do Senhor. O dia que o Rei dos Reis entrará, e Ele olhará para os convidados dessa boda, e Ele vai olhar porque naquela época, agora vou contextualizar para você o que acontecia. Quando um rei, uma pessoa importante daquela época, com poder econômico muito grande, ele fazia uma festa como essa. Ele entregava uma veste para cada convidado que adentrava à sua festa. Ele entregava vestes novas para que ele tivesse com roupas nupciais. E quantas vezes nós achamos que era um terno assim, do noivo e da noiva, né? Quando você fala de roupa nupcial, o que você pensa? No vestido da noiva, não é? No terno do noivo. Mas eram os convidados que se vestiam. As vestes nupciais. Não podemos querer saborear o banquete se não nos prepararmos para ele. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Gálatas 5, 3, 27. Meus queridos, você é batizado por Ele, você é revestido por Ele. Meus queridos, se você não se apropriar disso daí, você será como este homem que adentrou até este lugar da festa, que foi encontrado pelo rei, foi indagado: por que você não está com as vestes de núpcias? Por que você não está? Esse direito de ser filho também nos remete a estarmos com roupas novas. Como diz a parábola do filho pródigo, eu já vou explicar por que esse homem não está. Não foi assim? O que aconteceu com esse filho? Quando ele sai de casa, ele está bem vestido, mas quando ele volta, ele está mal vestido, fedendo a porcos. Mas quando ele vai, está correndo de contra o pai, o que acontece com ele? Ele é colocado numa nova roupagem, sandálias, anel de verdade, é celebrado no Cristo. Assim também Isaías 61:10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com o turbante sacerdotal, e como a noiva se enfeita com suas joias. Meus queridos, olha que revelação maravilhosa. O Senhor quer mudar as nossas vestes. E sabe por que esse servo, ele não escolheu trocar, esse servo, os convidados para não trocar? Porque ele achou que as suas vestes, o seu jeito, o seu porte, o seu estilo, os seus pensamentos, os seus quereres, os seus desejos, os seus anseios, os seus pecados eram melhores do que a roupa de salvação, a roupa de núpcias que o Senhor estava fornecendo para ele. E por isso ele se achou no direito de adentrar até a festa, até o banquete, e querer saborear de todos os pratos e manjares, do ambiente, das músicas, das companhias, mas não quis se corrigir, não quis se transformar, não quis ser revestido, como nós lemos agora, como nós falamos agora, que nem Isaías, que se alegrou porque o Senhor revestiu ele de salvação. Quantas vezes você tem se revestido de salvação? Ou quantas vezes você tem sido teimoso, está lutando contra a santidade de Deus com a sua carnalidade? Quantas vezes você tem batalhado com Deus, achando que você é maior do que Ele? Quantas vezes nós nos enganamos? Porque se o Senhor não fizer dessa forma, eu não farei mais. Porque se não for assim, eu não quero mais. Porque se não for assim, eu sei que não tem batismo do Espírito Santo. Ah, porque se o céu aqui não desenrolar, aqui não abrisse, se isopor aqui, não abrisse esse tetozinho aqui em cima, e eu não escutar uma voz do céu bradando como voz de trovão, o Senhor não desceu no culto. Ah, mas se o pastor não dizer, eis que te digo, não é profecia. Ah, mas como
muitas vezes nós tentamos limitar o agir inesgotável de Deus. Deus pode pegar aí agora, sabe de que forma? Trazendo constrangimento por aquilo que eu estou falando. E você está achando que é coisa da sua cabeça. Enquanto isso é o Espírito Santo te movendo a um espírito de arrependimento, a um espírito de quebrantamento. Não deixe que o Espírito Santo seja limitado pelas suas ações. Se você quer viver no Espírito, deixa que ele flua. Já deitou no rio de boia? Já deitou? É bom, não é? Esse rio de boia? Você consegue controlar? Você consegue dar marcha ré na boia? Você não, pera aí, essa prova foi legal demais. Vou ré, vou dar ré na boia até agora. Você papo marçal. Viu? Em 2 dias eu mentalizei a boia, eu era a boia e a boia era só. Eu falei para ela, sobe de volta, ela sobe de volta mesmo. Não acontece assim, né, meus queridos? Acontece? Não acontece. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Você quer falar assim, nossa, eu fui naquele encontro com Deus e Deus nos transforma. Nós fomos arrebatados no Espírito, todo mundo começou a clamar e foi mover e vai ser assim de novo. E você vai lá e vai preparar um encontro, depois de você fazer, e de repente Deus começa o quebrantamento de outra forma. Houve um encontro com Deus aqui nessa igreja que me moveu muito, que me chamou muita atenção. Foi um encontro com Deus que foi lá no Ribeiro da Serra, se eu não me engano, foi o encontro que o Jefão fez. Cadê o Jefão? Oi? Está lá fora? O Jefão falando de você. Foi o Jefão, não falando dele não, falando do encontro que ele fez. Mas algo que marcou no mover do Espírito Santo, sabe qual foi? Nós deixamos esse povo um pouco lá parado, sentadinhos. E quando nós chegamos lá, eles estavam adorando a Deus. Não porque o mover estava acontecendo, não porque tinha um pregador falando, não porque tinha alguém anunciando a palavra, não, foi porque o Espírito Santo começou a manifestar. E você entrava naquele lugar e sentia um arrepio por dentro. Não era um arrepio de medo, mas era um arrepio de temor. E sabe quando isso aconteceu de novo? Não aconteceu daquela forma, não. Ah, então se eu deixar o povo parado, sem ninguém falar nada, eu vou começar a adorar? Não. Sabe por quê? Seja sincero comigo, você chegou aqui nessa igreja, o que você fez? Você chegou, você começou a adorar, você começou a exortar o nome do Senhor, a exaltar Ele, dizer que Ele é maravilhoso, ou você sentou, procurou o melhor lugar, um lugar que a visibilidade fique boa, um lugar onde o pastor não possa olhar para você assim e falar assim, é você que eu quero falar. Ou você foi para os banheiros, foi para os bebedouros, foi cumprimentar os amigos, mas a sua última preocupação foi adorar o Senhor. Foi estabelecer um tempo de clamor e adoração, porque você estava esperando que até alguém chegasse aqui no altar e falasse assim, Shalom na igreja. Não foi isso que aconteceu? Aí você continuou lá, agora está começando o culto. Enquanto o culto já começou no momento que você acordou, no momento que você dispôs a servir ao Senhor, e principalmente no momento que você se dispôs a sair da sua casa para estar congregando junto com o corpo de Cristo. O culto já começou neste momento. E muitas vezes você vem no culto causando dissensões e facções dentro do carro. Ai, pastor, pegou agora. Vem discutindo com o marido, com a esposa, com os filhos. Aí chega na igreja e fala assim, agora, não quer. Passou. Aí desce o carro assim, paz, Senhor. Oh, aleluia. Quantas vezes você foi um fariseu hipócrita que se levantou diante da sinagoga e quis colocar um espírito de religiosidade, dizendo que você era santo, que você era perfeito, enquanto antes você fala assim, mulher, eu estou com vontade de te escana, mas o Senhor te mandou amar todo cristão na igreja. Eu quero te perdoar. E depois em casa, com maturidade, a gente conversa sobre isso. Me perdoa se eu falei algo que foi contigo. Sabe por quê? Porque o Senhor fala que antes de você trazer uma oferta para o altar, se você tiver, não se abre sobre a minha vida, eu não consigo sentir nada. Conserte primeiro, venha para o altar de Deus. E a sua oferta vai ser assim. Não deixe de alcançar o altar com mãos e corações impuros. Tenha um tempo de restauração
conversão, santificação, prepara para vestir essa veste de salvação, para que o rei não olhe para você e fale assim: olha, você não quis se preparar como os meus convidados, então faz o seguinte, servos. E agora tem uma coisa muito interessante, há uma mudança nesse linguajar, há uma mudança nesses servos. Os servos anteriores na palavra era usado de outra forma, eram servos como no grego doulos, que eram escravos, que era servos de servir realmente. E quando ele fala esses outros servos para amarrar e jogar fora, aí está uma chave dos céus. Ele não está usando mais a palavra doulos, mas ele está usando a palavra do grego diáconos, que é ministros. Ele está falando para os anjos do Senhor: peguem esses aí que não quiseram aceitar a salvação, não quiseram se revestir, amarram-nos as mãos e os pés. Sabe o que é isso? É o julgamento. Porque quando a pessoa é amarrada nas mãos e nos pés, ela tem como fugir, ela está totalmente rendida. E a palavra diz que ela é jogada fora. Ela estava dentro. Então presta atenção, escuta o seu irmão do lado dele. Você prestou atenção que eles estavam dentro? Fala para ele assim: nós estamos dentro. Precisamos tomar cuidado para não ser lançado fora. Meus queridos, tomem cuidado para você não ser lançado fora. Você pode ter recebido um convite para a salvação, mas se você não quer ter uma transformação, se você não quiser ter uma conversão de mundo, tome muito cuidado, que você poderá ser lançado fora. E note que quando ele lançou fora, não foi para a escuridão, foi para a condenação, foi para o Hades, foi para o Seol, foi para o inferno. E lá teve choro, ranger e dentes. E ele termina essa parábola dizendo assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos foram chamados para essa boda? Mas quantos realmente sentaram na mesa do banquete? E você achando que isso era a parte ministerial? Não, pastor, porque trabalhar na igreja é seu propósito, porque muitos foram chamados, mas só o Senhor e mais 2, 3, 4 foi escolhido. É mentira. Você foi escolhido se você decidir servir ao Senhor. Você foi escolhido se você se arrepender. Você foi escolhido se você desejar sentar à mesa. Você foi escolhido se você querer realmente alcançar essas vestes de salvação. Eu queria convidar você a ficar de pé essa noite. Vai aparecer que está acabando. Pode pagar as luzes. Meus queridos, hoje é uma noite de banquete. Hoje é uma noite de celebrar as bodas. O Senhor nos deixou uma ordenança de nós fazermos isso aqui, a ceia do Senhor, como um memorial. Não existe santa ceia do Senhor, porque quem é santo é o Senhor. Isso é um memorial da graça de Deus. Isso é um memorial das obras que Ele fez em favor de nós. Nós celebramos isso aqui em lembrança. Por isso que Ele fala em memória, para que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que foi feito por nós. Mas uma coisa é certa: há um ponto especial para quem está aqui nessa noite. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e você entendeu que você precisa entregar sua vida para que Ele possa ser seu único e suficiente Salvador, se você entendeu que Ele está te chamando